Lição 8, o congregacionalismo. Em Mateus, no capítulo 18, verso 17 e 18, diz o seguinte: exponha o assunto à igreja. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Vamos ver então os pilares do congregacionalismo batista. Então nesta lição, estudaremos a forma de governo congregacional, conforme praticada pelos batistas. Na lição anterior, estabelecemos algumas razões para a importância deste tópico. Explicamos o que é o governo da igreja, expusemos as formas de governo praticadas pelas principais tradições cristãs ao longo da história. E atestamos que a vida e a obra consumada de Jesus Cristo tornaram obsoletas as formas de governo episcopal, monárquica e presbiteriana. Mas por quê? Vamos reforçar. Primeiro, porque o próprio Cristo estabeleceu a autonomia da igreja local, isto é, toda a congregação reunida em assembleia, não apenas o bispo, os bispos ou mesmo algum conselho, presbitério ou concílio representativo. Então esse é o primeiro aspecto do porquê Cristo tornou obsoletas outras coisas, porque Cristo estabeleceu a autonomia da igreja local, que nós já vimos na lição anterior. Segundo, porque a obra consumada de Jesus estabeleceu o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, cada crente tem acesso ao Santo dos Santos e, portanto, a Deus. Assim, todos são chamados a tomar suas próprias decisões e a ministrar no contexto da igreja local. Então, todos nós, todos os crentes, são chamados, têm uma responsabilidade, todos nós somos sacerdotes, além de que Cristo estabeleceu a autonomia da igreja local, como o texto de Mateus que nós lemos anteriormente, ok? E terceiro aspecto, do porquê Cristo tornou obsoleta as outras formas de governo de igreja, é que além da autonomia da igreja local e do sacerdócio universal dos crentes, parece evidente que na salvação o Senhor, pela graça, estabeleceu que cada pessoa é importante no corpo, como um todo, dentro de uma igreja local. Lemos, por exemplo, o seguinte texto no Novo Testamento. Olha o que diz Romanos 12, 3 a 8. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, Paulo falando: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então nós vemos aqui que Paulo aborda com que todas as pessoas receberam dons e todos são importantes no corpo, por isso todos têm o seu lugar e voz na igreja, ok? E na prática, então, o sacerdócio universal dos crentes, em segundo lugar, a autonomia da igreja e em terceiro, a importância de cada membro do corpo se traduzem na igreja agindo. Então os membros da igreja agindo em assembleia pelo consenso do grupo. Isso é o congregacionalismo, ok? Isso é o congregacionalismo. Então, lá em Atos, no capítulo 15, nós vamos ler o texto aí de baixo, em capítulo 15, verso 22 ao 23, diz o seguinte: então, os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia, da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Então você percebe que toda a igreja foi os que escolheram os irmãos representantes e toda a igreja participou
na carta, na escrita ali da carta. Então você percebe que não foram apenas os líderes. Teve os representantes que foram lá depois. Lembra que esse é o modelo congregacionalista. Todo mundo decide, mas na hora de executar também escolhe quem serão aqueles que vão executar. Mas a decisão provém de toda a igreja. Todo mundo com responsabilidade. Então é isso que nós vemos aqui em Atos, né? Então eles escolheram quem iria fazer e eles também participaram na escrita, na documentação daquilo que seria transmitido, né? E então estes, pois, são os nossos pilares do congregacionalismo, né, praticado pelos batistas. A autonomia da igreja local, o sacerdócio universal de todos os crentes e a importância de cada membro no corpo de Cristo. Então todos unidos decidem e ministram consensualmente diante do Rei Jesus. Então todos os irmãos são importantes, todas as pessoas são importantes, por isso a decisão ela vem em conjunto da igreja, do povo de Deus, né, em comunidade, com livre acesso ao Senhor. Então nós decidimos e estabelecemos cada coisa no meio da igreja, ok? E como é a liderança dentro dos batistas, né? Dentro dos batistas convencional, porque você for observar aí, existem vários tipos de batistas, né? Então você tem a igreja da Lagoinha, que é uma igreja batista também, né? Existem várias outras batistas por aí, mas o que nós chamamos desses batistas mais tradicionais são os convencionais. Então há uma convenção batista do qual eles fazem parte. Então essa é a liderança convencional entre os batistas. Então existem batistas independentes, existem vários outros tipos de batistas aí, mas estamos falando desses com relação à convenção batista. Então, em praticamente todas as igrejas batistas da atualidade, a liderança eleita pela igreja é composta da seguinte forma: o pastor titular, ok? Que é o presidente da igreja, eleito pela igreja reunida em assembleia, geralmente para tempo indeterminado. Então depois nós vamos ter eleição para ver se eu serei o pastor mesmo aqui, né? E a diretoria estatuária, depois do pastor, então, esse é o primeiro, né, a primeira liderança. Depois você tem a diretoria estatuária. Quem são eles? Né, que também é eleita pela igreja, reunida em assembleia, geralmente por 1 ou 2 anos de trabalho. Aí a própria assembleia define por quanto tempo será melhor ser votado aí pelo trabalho desses irmãos. Então ela é composta por quem? 2 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros, que esses inclusive estão no estatuto, por isso a estatuária vai para o estatuto da igreja. Então quando a gente fundar, então, direitinho a igreja com os membros fundadores, teremos definido cada um desses eleitos aqui, tá bom? E além de uma comissão de finanças, ou às vezes podemos chamar aí, que são o conselho fiscal, né? Então basicamente eles vão organizar e ajudar e fiscalizar, né, para examinar todas as contas da igreja, ver o que tem sido, como tem sido feito, a entrada, a saída, para ficar de olho e prestar conta aos irmãos. Além do tesoureiro, que vão fazer o trabalho, eles são aqueles que fiscalizam o trabalho do tesoureiro. Então você percebe, é bem criterioso para que a gente tenha, né, sempre um bom testemunho e também passar fidelidade aos irmãos, passar confiabilidade, né, a cada um dos irmãos, ok? Então essa é a liderança batista convencional. Primeiro aspecto, primeiro nível, porque nós vamos entender um pouco mais de líderes aqui que podem ser levantados no nosso meio. Então, menos comum nas igrejas batistas, mas ainda praticada por algumas, é a composição de um corpo diaconal. Então, o principal é esses que nós lemos aqui. Todas, a maioria esmagadora tem esse corpo que nós falamos aqui em cima de liderança. Mas em algumas outras batistas, né, tem uma composição de um corpo diaconal, que esse é o nosso objetivo aqui também da Igreja de Refúgio. Então, eleita pela igreja, e geralmente para servir vitaliciamente. Então, os diáconos eles vão servir para o resto da vida, a não ser que eles não queiram, desistam e possam, ou mudar de cidade, ou querem fazer outra coisa, mas eles se tornam os diáconos da igreja, são os servos, né? Então, o serviço do diácono, em tese, como se diz desde antigamente, é servir a mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa dos irmãos. Então é um resumo aqui do trabalho deles. Então eles servem a mesa do Senhor, fala diretamente da ceia, porque os diáconos são responsáveis pelo sacramento da ceia, né? Os diáconos são responsáveis por servir a mesa do pastor, é um sentido de que ele vai organizar as coisas, ele é o servo, mas ao mesmo tempo também servir a mesa dos irmãos, porque todos aí estão englobados, né? Então, quando eu diz isso, acho que até essa frase, a mesa do pastor, poderia ser tirada, porque pastor é irmão também, né? Então, tá tudo junto aí no pacote, né? Então, ou seja, servir a ceia na igreja, cuidar do pastor e visitar
e assistir às viúvas e os necessitados da igreja, tá bom? E esse cuidar do pastor aqui não é que ele vai ser o pastor do pastor, né? É simplesmente para as coisas práticas, né? Do dia a dia, de escritório, de organização das coisas que tem que ser feito para o culto acontecer, né? Esse tipo de coisa. É o servo, é o que vai lá, organiza o púlpito, deixa as coisas organizadas, deixa tudo alinhado para que o pastor possa ministrar livremente e esteja focado na palavra e não simplesmente ficar organizando tudo o tempo inteiro, né? Então, além do pastor, da diretoria estatuária, da comissão de finanças e do corpo diaconal, algumas igrejas, né, com uma equipe de liderança com mais de um pastor, né, inclui, por exemplo, o ministro de música, pastores auxiliares e educadores cristãos. Então, algumas igrejas pequenas normalmente vão ter aí só o pastor titular, a diretoria estatuária, tem o vice-presidente, que normalmente com esses já consegue conduzir, porque a igreja está pequena. Mas a igreja está avançando, levantamos os diáconos também para ajudar a servir, fazer as coisas acontecerem. E os próprios diáconos podem fazer parte dessas comissões ali também. Então ele pode ter uma vocação dupla dentro disso daqui, não tem problema, né? Então, algumas equipes podem ser levantadas à medida que a igreja também cresce, né? Como dizer, em outros pontos de liderança, como pastores auxiliares, o ministro da música, né? Os educadores cristãos, que são aqueles que vão ensinar, né? na escola dominical ou outros cursos da igreja. Então, às vezes tem uma escola da família, né? Um curso para família, um curso para adolescentes, alguma coisa. Então, eles vão ter esses vários professores aí também. E geralmente destacados para áreas específicas da igreja, né, como escola bíblica dominical, ministério infantil, ministério de música, cuidado do rebanho, juventude, terceira idade, etc., né? Então esses membros da equipe pastoral são geralmente escolhidos pelo pastor titular. Então o pastor titular escolhe porque ele vai observar as habilidades dos irmãos, mas em consenso com a diretoria estatuária e o corpo diaconal. Então ele vai ter um consenso, uma conversa, ele não escolhe soberanamente, tá bom? E depois homologados e confirmados em assembleia da igreja. Então ele leva, ele apresenta e a igreja chancela aquilo lá, é isso mesmo, concordamos com isso, pastor, pode ser esses irmãos, ok? Então ele não decide soberanamente, ele que escolhe porque ele vai observar as habilidades dos irmãos, é o pastor que está cuidando, vai vendo quem tem tato para ensinar, para fazer isso, para fazer aquilo, nesse grupo aqui, quem tem tato para cantar, né? Então o pastor que vai organizando isso, mas apresenta para a assembleia de fato definir, ok? E na prática, então, o conselho é composto por aqueles que foram eleitos para cargos de liderança na igreja. Pastor titular, diretoria estatuária, corpo diaconal, ministério auxiliares e diretores de departamentos, né, que são esses líderes em qualquer um desses outros departamentos que nós falamos. Então note então que se estabeleceram algumas lideranças, né, que na realidade não são todos de ofício, pastores, presbíteros nem diáconos, apenas líderes, porque os ofícios na Bíblia basicamente são só dois, pastores e presbíteros, que é a mesma coisa, ou bispo também, e diáconos, só existem esses dois ofícios aqui no Novo Testamento. Mas agora existem líderes que podem ser levantados para organizar os departamentos da igreja. E isso, ainda que funcione bem na maioria dos casos, tem se tornado um grande problema à luz das Escrituras. Nós vamos entender por que isso pode ser um problema e como talvez corrigir o problema aqui desses líderes que não são oficiais pela Escritura no Novo Testamento. Então veja, não parece haver motivo algum para dizer que esses líderes não devam ser de algum modo tratados como oficiais da igreja. De fato, em uma das primeiras atas da Assembleia da Segunda Igreja Batista em Goiânia, por exemplo, né, no final da década de 1940, a igreja tem alguns anos já, né? Ela tem 83 anos lá. A diretoria estatuária eleita pela igreja foi denominada oficiais eleitos. Realmente o são, pois todos os que servem à igreja como líderes provavelmente poderiam ser classificados na categoria bíblica de presbíteros ou diáconos, desde que se sigam os padrões estabelecidos em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Portanto, se esses ou outros líderes, que na prática, né, equivalem a presbíteros ou diáconos, demonstrarem-se piedosos e proveitosos para o bom exercício do ministério da igreja, não parece haver razão para não serem eleitos, ok? Por que é um problema aqui? Qual que é a questão em que nós estamos abordando aqui? É porque por não encontrarmos, né, um respaldo bíblico, uma menção bíblica, por exemplo, para ministro de louvor, né, para o líder das crianças, para o líder da juventude, lá nós só temos dois oficiais na igreja, presbíteros e diáconos. Mas qual que é a grande questão?
se vamos levantar líderes, eles têm que ser considerados nessas duas categorias aqui. São líderes, são presbíteros e são diáconos, mas nós vamos entender a diferença dos dois, presbíteros e diáconos, para depois tentar encaixar cada líder dentro desses aspectos aqui. Então eles também, em suma, eles são diáconos e presbíteros, então eles também precisam ser eleitos e precisam estar debaixo do critério de 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, que o apóstolo Paulo vai destacar, tá bom? E depois nós vamos ver também sobre isso. Então, todavia, se forem conduzidos à liderança da igreja, será necessário verificar primeiro se essas pessoas atendem aos requisitos bíblicos, depois, se esses líderes não ofuscam ou descartam a importância dos ofícios mencionados na Bíblia, né? Também é preciso garantir que esses líderes não tenham autoridade que não esteja sujeita à autoridade dos líderes claramente mencionados nas Escrituras, os pastores e presbíteros e os diáconos. Então preste atenção, se aqueles que ocupam funções de liderança não mencionadas na Bíblia obtêm influência ou autoridade superiores às dos oficiais bíblicos, será difícil para os membros da igreja, ou mesmo para os próprios líderes oficiais, buscarem na Bíblia orientações sobre como devem agir ou serem escolhidos. Isso tende a enfraquecer ou até substituir a autoridade da Bíblia no governo da igreja, trocando por modelos de administração, gestão de empresas ou recursos humanos. Em qual sentido isso? Vou escolher o irmão só porque ele tem uma boa habilidade para cantar. Mas ele não tem o caráter que se enquadra lá em 1 Timóteo 3, mas ele canta bem, então vamos colocar ele. Então é isso que não pode acontecer no meio da igreja. Então todo cargo de liderança que está estabelecido, ele tem que estar sujeito ao que a Bíblia diz. E a autoridade dele dentro do departamento dele tem que ser colocada dentro desses dois oficiais, ou autoridade presbítero ou autoridade diácono, para ele saber até onde ele vai, como lidar, como vai ser escolhido, né, quais as determinações para ele. Porque entre diácono e presbítero só há uma diferença, nós vamos ver lá na frente, entre eles, do padrão de como devem ser escolhidos, o critério que eles devem ter. Só uma diferença, mas todo o resto eles devem ter ali, né? E o padrão diácono não é um padrão superior para alguém para assumir uma liderança. É o padrão de todo crente. Todo crente deveria ter esse padrão de vida. Porém, como eles são destaque de liderança, esses têm que evidenciar claramente isso. Porque irmãos estão ali ainda gatinhando, estão caminhando, estão no tempo de ser transformados e tudo mais. Mas o padrão de liderança ele tem que estar de acordo com esse padrão bíblico. Não é perfeição, mas existe um padrão mínimo de vida cristã, de testemunho, e ele está estabelecido em 1 Timóteo e em Tito também, tá bom? Então pense um pouco, quais são os critérios bíblicos para a escolha de diáconos e pastores presbíteros? Sabemos que estão claramente descritos, por exemplo, em 1 Timóteo 3 e em Tito 1:5, do 5 ao 9. E o que pastores e presbíteros e diáconos devem fazer? Isso também está descrito na Bíblia. Mas quais são os critérios bíblicos para a escolha de vice-presidentes, tesoureiros, secretários ou membros de comissão de finanças da igreja? Alguém sabe como escolher essas pessoas? Qual é o padrão para identificar e eleger esses líderes? Sinceramente, na prática sabemos que os critérios bíblicos raramente são adotados para a escolha dessas pessoas. Em vez disso, geralmente prevalecem critérios de amizade, influência na congregação ou capacidade de trabalho. Embora esses fatores possam ter alguma importância, e para alguns cargos, como ministro de louvor, é preciso que haja habilidade, se não tiver não adianta, né? Então ele precisa ter os critérios bíblicos, mas precisa ter habilidade para isso, né? Vai lidar com as finanças também? Tem que ser alguém que tem um mínimo de habilidade administrativa, né? Porém, esse não deve ser o padrão, esse é o plus, é a cereja, né, em cima do bolo. O bolo mesmo é constituído pelo que a Bíblia diz sobre diáconos e presbíteros. Okay? Então, embora esses fatores possam ter essa importância, né, nós não podemos ignorar os critérios bíblicos. Isso não deve acontecer. Então, esse é o perigo, de ignorar os critérios bíblicos na hora de escolha dos cargos que não são o presbítero e o diácono. Normalmente a gente foca em presbítero e diácono, os outros cargos a gente começa a escolher só por habilidade. Então isso não pode acontecer no nosso meio. E os irmãos precisam me ajudar nesse processo aí quando isso começar a acontecer. Lembre-se disso, né? Vocês são guardiões do congregacionalismo, né? Da gente manter a coisa andando como deveria. Então, em vez de adotar modelos de gestão empresarial, ainda que funcione bem na igreja, pode até funcionar, seria muito melhor se voltássemos aos padrões bíblicos. Todo líder da igreja deve ser presbítero, diácono ou diaconisa ministrando, ou pessoas sobre a supervisão e coordenação desses oficiais, todos servindo ao corpo de Cristo. Então ele é um servo, mas às vezes ele pode ser um servo, um diácono específico.
específico daquela área com as crianças, daquela área com a música, né? Então ele deve ser um diácono, mas um diácono específico também, né? E todos devem passar pelo mesmo crivo de escolha, o padrão estabelecido para os oficiais bíblicos. Então, entretanto, a proposta de congregacionalismo batista que se seguirá nos parece ser a mais apropriada para uma igreja local. Os presbíteros lideram o ministério. Os diáconos viabilizam o ministério e a congregação realiza o ministério. Então esse é o propósito. Então os presbíteros lideram o ministério, os diáconos viabilizam o ministério e a congregação realiza o ministério. Então presbíteros, os pastores do rebanho, vamos entender quem são, né, o que fazem, comem, onde moram, né, onde vivem, né, o que eles fazem. Então a Bíblia descreve 2 ofícios na igreja, só 2, presbíteros e diáconos. O termo presbítero ou ancião, na Bíblia você vai ver às vezes isso falando sobre o ancião da igreja ou presbítero, né, no grego é presbíteros, é usado de forma intercambiável com supervisor ou bispo, porque essa é a função do presbítero mesmo, é como um supervisor, mas fica muito empresarial usar esse nome, é muito ruim, mas é basicamente isso mesmo, esse é um presbítero ou bispo também, tudo é a mesma forma, ok? Que bispo no grego é episcopos e pastor no grego poimenas. Em Atos dos Apóstolos, Paulo utiliza os 3 termos ao se referir aos presbíteros da igreja de Éfeso. Olha o que Paulo diz, lá em Atos 20:17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então lá em cima, presbíteros, aqui embaixo ele cita episcopos para pastorearem. E aqui ele usa, né, a forma do verbo aqui, mas de poimenas, né? E a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então pastor, bispo e presbítero é a mesma coisa. Ele usa o mesmo termo para definir sobre os presbíteros ali. E o apóstolo Pedro diz praticamente a mesma coisa também em sua epístola. 1 Pedro 5, do 1 ao 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, que no grego aqui é de bispo, por isso supervisor, olhar por ele, essa expressão de supervisionar. Então, olhar por ele, supervisiones, né? Sirva como supervisor espiritual deles. É isso que está dizendo aqui quando Pedro diz, olhem por ele, né? Então, o título bíblico, portanto, é presbítero, ok? Como adjetivo. E a função do presbítero é pastorear, que é o verbo, e supervisionar e presidir também, verbo, que aqui entra o aspecto do bispo, o rebanho. Então, basicamente é isso que o Novo Testamento diz a respeito do pastor, que nós gostamos de usar mais esse termo, pastor, mas o pastor é o presbítero, basicamente, o bispo da igreja, ok? Então, como pastores e supervisores do rebanho, os presbíteros devem se dedicar sem negligenciar ao ministério da palavra de Deus e à oração. A tarefa do presbítero de supervisionar e pastorear o rebanho foi muito bem encapsulada por Paulo em 1 Timóteo 5,17. Olha o que diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, primeiro, que presidem bem, então ele está supervisionando bem, está presidindo bem ali, organizando bem, com especialidade, com especial, os que se afadigam na palavra e no ensino. É o que Paulo está dizendo, ele tem que presidir bem, mas com especialidade aqueles que estão gastando tempo em ensinar a palavra, gastando tempo com a palavra. Essa é a principal função dos pastores, ensinar a palavra de Deus, porque é por meio do evangelho, por meio da palavra, que as pessoas são transformadas, vidas são mudadas. Então, para nós, a pregação é o mais importante, a Bíblia ela é suficiente para nós. Claro que existem muitas coisas para fazer, acompanhado, cuidado, atenção, pastoreio no sentido geral, mas a pregação da palavra é o ponto central que o presbítero deve focar, que o pastor deve focar, tá bem? Então, a liderança dos presbíteros. Com esse pano de fundo em mente, passaremos a examinar 4 maneiras pelas quais a liderança dos presbíteros bíblicos promoverá e protegerá o evangelho de Cristo e a unidade em uma igreja local. Primeiro, a igreja liderada por presbíteros coloca, isso aqui no plural, coloca a autoridade nas mãos de homens
sempre no masculino, ok? Biblicamente, os presbíteros são homens, biblicamente mais qualificados para exercê-la. Então eles estão num patamar de qualificação para exercer essa autoridade. Então basicamente, se você tem mais presbíteros, você está colocando na mão desses homens, no plural também, que é a melhor ideia, ter um colegiado de liderança, não só um pastor, mas ter mais presbíteros, ok? Que eles possam cooperar e eles estão ali escolhidos pela igreja porque reconheceram neles aquilo que está lá em 1 Timóteo 3. Então isso traz um peso de autoridade melhor porque foram escolhidos, que eles foram verificados na vida dele, no testemunho pessoal, então agora eles podem exercer essa autoridade. Então confira seguir os deveres primários de pregação e ensino, juntamente com a autoridade significativa para a supervisão e a tomada de decisões administrativas, que foram conferidas a homens que atendem às qualificações estabelecidas pela Escritura. Isso nós já lemos lá em 1 Timóteo, tem todo, a listagem, e Tito também tem todo o padrão aí de qual deve ser, a liderança, como deve ser o líder. Mas se você não lembra das outras lições que lemos, você pode depois ler em casa 1 Timóteo 3 e Tito 1, dos 5 ao 9 também. Você vai encontrar aí quais é o perfil ou padrão dos bispos, dos presbíteros, tanto em 1 Timóteo e Tito, e em Tito também vai abordar, depois nós vamos entrar em outros pontos do diácono também. Mas aqui nós vemos as qualificações, os critérios que o presbítero precisa ter, o pastor precisa ter para assumir o cargo, tá bom? Segundo, a igreja liderada por presbíteros coloca uma responsabilidade especial pela saúde espiritual da igreja sobre os ombros daqueles que são biblicamente qualificados e especialmente responsáveis perante Deus. Então, Hebreus, o texto depois você pode ler também, vai dizer que os pastores vão prestar contas diante de Deus por aqueles que ele está pastoreando, ok? E desse modo, os membros da igreja então poderão ter plena confiança de que seus presbíteros, pastores, bispos não estarão isentos de prestar conta, isto é, eles prestarão sim contas ao próprio Deus. E essa credibilidade conferida pela congregação aos presbíteros e por sua vez demonstrada pelos próprios presbíteros à congregação, gerará confiança, saúde e unidade. Em terceiro, a igreja liderada por presbíteros promove mais facilmente a unidade. Veja, Deus ordena, conforme lá em Hebreus 13:17, que os membros obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Isso significa que a unidade da igreja é promovida por meio da submissão à autoridade estabelecida pelo próprio Deus, porque ela nos torna mais humildes e menos teimosos, mais respeitosos e menos contestadores. Preste atenção às palavras do apóstolo nos versículos a seguir e note como é, no mínimo, curiosa a forma como Pedro ligou submissão à autoridade com humilhar-se diante de Deus. Olha o que Pedro vai dizer. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo ele os exaltará. Amém, amados? Então, há um relacionamento de liderança, de submissão, de que liderança vai prestar conta diante de Deus e de que toda a igreja também deve, com esse respaldo, sabendo, a minha liderança vai prestar conta diante de Deus, também submeter. Mas submeter ao quê? A qualquer coisa? Não, nós já temos estudado sobre isso. Ao que a palavra de Deus diz e quando os líderes estão orientando segundo a palavra de Deus. Porque em última instância você não está obedecendo o líder, você está obedecendo o próprio Deus e a palavra de Deus, amém? Quando o líder está proferindo algo que não provém de Deus, da palavra de Deus, então você está desobrigado a cumprir aquilo, ok? É claro que existem coisas na Bíblia que não são abordadas na nossa atualidade. E os presbíteros, os diáconos, eles podem ter sabedoria no falar e que podem te orientar. Mas ser obrigado a obedecer? Não, a submissão está de acordo com a palavra de Deus. Você segue se você quer, se você observou sabedoria, se você viu que era o melhor caminho mesmo para você, então você pode seguir. Porque podemos dar conselhos, podemos dar opiniões, não tem problema em dar. Porém, tem que estar claro que é a minha opinião sobre o assunto, não é a Bíblia. E quando é a Bíblia, a gente deixa claro, isso é o que as Escrituras dizem para você, irmão. Então, assim como eu também faço, você deveria fazer também, amém? E assim como no lar ou em nosso próprio relacionamento com Deus, a humildade para reconhecer a autoridade traz benefícios. Isso é tão verdadeiro que lemos o seguinte em Hebreus 3,17. Deles aos líderes, aos presbíteros, motivo
para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então ele diz, obedeça seus líderes para eles não trabalhar com peso. Porque tem gente que é peso no meio da igreja, é tão assim, não adianta tanto que você fala da palavra, orienta, e aí continua retrucando, né? Sempre contra o que a palavra de Deus diz, sempre com os pensamentos humanistas dele, e a gente mostra na palavra, remostra na palavra, e ele continua com as ideias humanistas dele, e ele se torna um peso no meio da congregação. Porque o pastor trabalha pesado, perde a alegria de liderar, e não é proveitoso para ele, nem para vocês ter um pastor que está sempre pesado, ruim, sem alegria de trabalhar, porque os irmãos sempre de dura serviço, complicado de lidar, está ensinando a palavra, falando a palavra, e ele não reconhece, né? Então pelo menos finge, faz é brincadeira. Mas o cara de paisagem finge, mas é brincadeira, irmãos. Mas o autor de Hebreus diz isso, né? Ele diz, olha, que se ele trabalhar com tristeza e com peso, sem alegria, não vai ser de bom proveito para vocês, não vai ser. Né? Então, presumivelmente, portanto, obedecer aos líderes e tornar o trabalho deles uma alegria será vantajoso para os membros da igreja. Então, algo é importante. Cabe destacar que neste ponto, né, que este é um assunto tão relevante quanto sensível e nem sempre facilmente digerido, isso é um fato. Ao dizer uma igreja local que obedeça aos seus presbíteros, a Bíblia introduz intencionalmente o tema da autoridade na igreja. Muitas pessoas em qualquer época, cultura ou lugar sentem-se desconfortáveis com a ideia de autoridade, especialmente na igreja, onde a forma de governo é congregacional, já que a ideia de democracia é muito forte nesses contextos. Né? Então, uma ideia de democracia está estabelecida, então, uma vez que todo mundo tem voz, aí agora tem alguns líderes, ninguém quer obedecer o líder. Né? Então, você percebe que é sensível isso, e nós devemos ser bíblicos nesse ponto. A igreja entende, eu faço parte, eu tenho voz, mas nós escolhemos líderes, Deus os estabeleceu, nós escolhemos, nós elegemos, mesmo que não foi alguém que eu votei contra, mas a maioria da igreja escolheu, votou, sempre é 2/3, então não é só 50% mais um, é 2/3, tem que eleger, né? Então eleito aqueles irmãos, aquela liderança foi escolhida, então eu vou me submeter. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. E ele está sendo homem de Deus, está pregando a palavra, que ele está ensinando a palavra, então vamos seguir de acordo com a palavra e vou estar junto com esse irmão. Né? Mesmo sabendo que eu tenho voz, tenho direção, porque a tentação é muito grande. Né? Quando temos voz, nós queremos mandar o tempo inteiro, né? Então não queremos concordar com nada. Então que não seja esse o nosso coração. A intenção é ter voz todo mundo, mas que todo mundo se revista de humildade, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Todos nós nos revestimos de humildade. E a humildade nos leva a ser submissos uns aos outros. Pedro vai dizer lá dentro que nós lemos, né, de 1 Pedro 5, que essa submissão, ela começa primeiramente, né, ele diz, vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. É todo mundo sendo humilde. Mas depois ele vai dizer, que antes ele está dizendo, a respeito de obedecer aos presbíteros e às autoridades. Então começa por aí, mas também, principalmente, o princípio é ser humilde uns com os outros. Isso nos leva a nos submeter e também obedecer. Amém? E a autoridade, né, pode, de fato, ser abusada. E ela pode ser mal orientada, mal direcionada e usada para o mal, infelizmente. Isso é uma realidade e nós temos que estar atentos a esses detalhes. Mas, no entanto, Deus a instituiu para o nosso próprio bem. E quando usada corretamente, a autoridade contribui para a unidade da igreja. Também nos ajuda a aprender, a confiar em outras pessoas, mantendo o nosso orgulho sob controle e lembrando-nos, né, de que sozinhos não somos suficientes para servir a Deus. Observe, por exemplo, que desde o início a igreja constituiu sua unidade por meio da submissão à autoridade dos apóstolos. Quando nós lemos em Atos 2, nós vamos ver sempre os irmãos indo até os apóstolos, entregando os bens aos apóstolos, os apóstolos administrando e eles nesse relacionamento de autoridade e submissão. E saiba que sempre que os presbíteros de uma igreja local se submetem à doutrina dos apóstolos, praticando-a e pregando-a, há sobre eles a devida autoridade divina para a edificação do povo de Deus. Né? Então, quando eles estão de acordo com as Escrituras, há essa autoridade e nós devemos nos submeter. E a submissão à autoridade dos presbíteros promove unidade, edificação e fortalecimento. É claro, no entanto, que há uma maneira correta de exercê-la, conforme nos ensinou também o apóstolo Pedro, né? Que ele vai dizer que nós não devemos fazer com má disposição, né? Nem procurando lucro, mas sempre desejando servir a Deus e sem abusar da autoridade, não como dominadores, mas servindo aos irmãos.
E é importante também salientar que a igreja não pertence aos presbíteros, ela é de Cristo. Então a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. Os presbíteros devem exercer a autoridade a eles investida pelo próprio Deus. Então eles exercem a autoridade, mas não são dono. Sempre tendo isso em mente, devem ter um coração de servo, marcado pela mesma humildade que caracterizou Cristo, o cabeça da igreja, e estar conscientes de que prestarão contas de tudo a Deus. Então o presbítero é esse que tem autoridade, porém ele deve exercer essa autoridade como servo dos irmãos, com humildade, com coração de pastor, um serviço como Cristo nos serviu, com a mesma humildade de Cristo e sempre consciente. Eu vou prestar conta do que eu estou fazendo com o rebanho diante de Deus. Quando chegar diante de Deus, eu tenho que prestar conta desse rebanho. Então isso nos gera temor para o cuidado. E em quarto, a igreja liderada por presbíteros promove a unidade porque distribui a liderança entre mais de um homem. Então não fica só em um pastor. Tem mais presbíteros ali com ele conduzindo esse processo de liderança, né? Por isso é importante ter pluralidade. Não deixando tudo nas mãos do pastor titular. Existe só um pastor titular, mas podem ter vários presbíteros. Em Atos 14, 23, descrevendo o ministério do apóstolo, né, em algumas igrejas locais, né, lembre-se, essas igrejas ainda tão jovens e pequenas. Eram jovens e pequenas, às vezes eram bem minúsculas mesmo. Mas Lucas anotou que Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros, no plural, em cada igreja, e com orações e jejuns. E entregaram aos cuidados do Senhor, em quem havia crido. Então eles oraram e jejuaram. Então sempre quando tiver uma assembleia nós vamos convocar pelo menos, né, os jejuns. Sei que nós estamos acostumados com uns jejuns prolongados, distantes, né, mas quando a gente vai olhar para as escrituras, há jejuns comuns, há jejuns, né, menores, há jejuns pequenos, né, de um dia e meio. Jejum de Esther, mas a nação toda jejuou um dia e meio, né, gente? Então assim... Existe esse processo de jejum e ele é importante, mas é importante por quê? Para dedicarmos a orar, para termos tempo, para na hora lá do seu serviço, em vez de você sair para o almoço, você vai sair para orar na nossa salinha reservada. Para quê? Para que Deus mova o nosso coração e nós possamos escolher corretamente os presbíteros, amém? Para que o Espírito possa nos guiar, né? Sempre quando a gente for fazer as escolhas, né? Perdi, tá? E os outros entregaram os cuidados do Senhor em quem havia crido, né? Então note, o adjetivo é plural, presbíteros, como em muitos outros lugares no Novo Testamento. Você pode ver em Atos 20, em Filipenses 1, Tito 1, Tiago 5. Portanto, desde o início da igreja, a prescrição é que se tenha mais de um presbítero, pastor na igreja local. Então, depois que nós realmente tivermos o estatuto organizado, nós vamos passar por esse processo também de definir pelo menos mais um presbítero, que ainda é pequeno, mas para já começar a ter pluralidade, para não ser eu sozinho, né, aqui na liderança toda. Até porque se um dia passar mal, como é que faz, né? Tem que ter gente que já tá, que as pessoas saibam, né? Porque tem várias pessoas que sabem pregar aqui, pregariam tranquilamente. Mas é importante que as pessoas saibam, opa, o pastor tá morrendo? Tem outro aqui, né? Tem esse irmão aqui que ele vai assumir. Tá tudo certo, não tem problema. Né? No dia que eu viajei mesmo para Pirinópolis, teve gente que não veio, mesmo avisando que teria o culto normal, gente que não veio no culto porque achou, porque viu uma foto minha lá que eu não estaria aqui. Simplesmente sim. Eu falei, irmão, vai ter culto sempre. Se eu não tiver, alguém vai estar. Né? Então eu vou ter uma viagem mês que vem, do mesmo padrão como eu fui para Pirinópolis, sexta, sábado, domingo. Só que eu vou voltar domingo cedo, vou pregar também. Por que eu vou voltar? Primeiro, porque ainda não estabelecemos os presbíteros. Segundo, porque está muito cedo também. Eu ainda estou estabelecendo as bases, o ensino da igreja está estabelecendo. Mas em novembro eu tenho outro. Cada 2 meses minha família faz essa viagemzinha. Nessa de novembro eu pretendo ficar lá já no domingo. Aí nessa, talvez novembro, já passou um bom tempo, talvez a gente já tenha o presbítero, aí já tem alguém para pregar nesse domingo de manhã. Mas só para explicar para os irmãos entenderem. Mas até então sempre vai ter culto, viu, irmão? Você está assistindo depois, né? Sempre vai ter culto. Nunca esqueça disso. Então, ora, mas como a prática, né, de se ter mais, né, de um pastor presbítero promove a unidade na igreja? Né, 3 maneiras, entre outras, né, mas vamos especificar 3. Primeiro, as decisões tomadas pelos presbíteros coletivamente, em vez de apenas um presbítero, apenas o pastor titular tomando as decisões, tem maior probabilidade de obter o apoio de toda a congregação, especialmente quando se leva em consideração as qualificações bíblicas desses homens. A congregação terá mais respeito e confiança para acatar ou votar seguindo as decisões propostas pelos presbíteros. Ademais, pense em Provérbios 15, 22, que diz: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Então, se tem mais gente ali pensando, homens de Deus foram selecionados, escolhidos. Quando chega na reunião de assembleia para apresentar algo para ser votado, os irmãos já sabem, os presbíteros já pré-definiram aquilo.
estão de acordo com aquilo. Então isso gera confiança nos próprios irmãos em votarem a favor daquilo também, para as coisas não ficar travadas e sempre jogando para frente, né? Então se chega só o pastor e eu chego, irmão, vamos fazer isso aqui, quem concorda? É só eu decidindo primeiro e já apresentamos os irmãos. Agora, previamente, teve mais cabeças que pensou, mais irmãos que avaliou, trouxe para a igreja, aí dá mais credibilidade. Segundo, a pluralidade de presbíteros exige que cada um esteja disposto a se submeter a seus pares. Então eu também me submeto aos irmãos, eles se submetem a mim. Então já começa essa submissão e autoridade entre nós mesmos, entre os próprios presbíteros, né? Para que o grupo de presbítero opere com eficácia. Cada um deve se submeter aos demais, demonstrando humildade, paciência e respeito mútuo. E essa união entre eles servirá de modelo para a congregação. Então começa aqui, quando chega para a congregação, os irmãos já sabem, entre eles mesmos, eles estão se submetendo, estão amando uns aos outros, respeitando, dando suas ideias, colocando, né, ali, fazendo a comparação, vendo o que é melhor. Então a pluralidade também de presbíteros ajudará a liderança a conhecer melhor os membros da igreja e permitirá que eles tenham mais acesso aos líderes. Será menos provável que os membros da igreja se sintam negligenciados ou sem acesso aos pastores presbíteros. Um único homem jamais conseguirá atender todas as demandas de uma igreja local. Isso é inevitável. Eu estou aqui ainda tentando, todo mundo, eu falei, os primeiros que vieram, eu quero todos eles aqui para jantar um dia em casa, vim aqui para comer comigo uma refeição, e não consigo, é difícil. Tem semana que foi 3 pessoas seguidas, 3 dias seguidos, mas mesmo assim não atinge, não chega lá, sabe? O negócio parece que não engata, Tem gente aqui que não veio ainda, A gente está aqui, o Vênus está aqui, ainda não vier, E eu estou fazendo de parzinho às vezes, vai chamando as pessoas, mas a gente não consegue, porque para um só é difícil, não consegue atender todo mundo, Fica complicado. Mas quando você tem mais presbíteros, a gente divide o trabalho, a coisa começa a acontecer melhor, mais atendimentos, então fica um fluir melhor, ninguém fica sem atendimento, sem receber assistência de fato espiritual, ok? E recapitulando, a igreja liderada por presbíteros, então, coloca a autoridade nas mãos de homens biblicamente mais qualificados para exercê-la. Segundo, atribui uma responsabilidade especial pela saúde espiritual da igreja àqueles que são especialmente responsáveis perante Deus, vão prestar conta diante do Senhor. 3. Promove mais facilmente a unidade da igreja, visto que todos são chamados a se submeter a homens qualificados e conscientes de que prestarão contas a Deus, mais uma vez. 4. Distribui a liderança entre mais de um homem, não deixando tudo nas mãos do pastor titular, o que gera credibilidade, um modelo de humildade e unidade entre os próprios presbíteros, além de maior acesso por parte dos membros e cuidado, dispensado ao rebanho. Então, liberando cuidado ao rebanho. Então, por isso é muito importante termos presbíteros, E os diáconos? Os diáconos aqui, nós vamos analisar quem são eles, O segundo ofício, claramente definido nas Escrituras, é o de diáconos. No Novo Testamento, a palavra diáconos pode ser traduzida como diácono, servo ou ministro. Todas essas 3 palavras cabem aqui no diáconos. Assim, os diáconos são os servos ou ministros da igreja. Então, lá em Atos 6, a gente vê eles entrando em ação. Eles cuidam dos detalhes práticos da vida da igreja, administração, manutenção, cuidado dos membros da igreja com necessidades físicas ou especiais, preparação do que for necessário para a realização e o bom andamento dos cultos, entre outras funções. As qualificações para diáconos são apresentadas em 1 Timóteo 3, do 8 ao 12. Então, depois da apresentação dos presbíteros, a partir do verso 8 ao 12, entra a apresentação dos diáconos. Quais são os critérios para eles? E são semelhantes ao dos presbíteros. Há, no entanto, 2 diferenças claras. Primeiro, ao contrário dos presbíteros, os diáconos podem ser tanto mulheres quanto homens, então podem ser os 2, não tem problema. Apenas os presbíteros devem ser homens. E segundo, ao contrário dos presbíteros, os diáconos não é exigido que sejam aptos para ensinar. Então, do critério de realmente qualidade é só a questão do apto para ensinar. Porque o diácono não precisa ser apto para ensinar, uma vez que ele não vai entrar nessa seara, não vai entrar nesse aspecto. Então, ele vai ser alguém que vai servir.
servir a igreja. Então ele não precisa saber da aula. Ele pode servir em outras coisas, vai cuidar da igreja, vai cuidar para que o culto funcione, para que o púlpito esteja no lugar, as cadeiras no lugar, coisas, né, essenciais mesmo, porque é isso que os diáconos foram chamados ali em Atos 6, para entregar a cesta básica às viúvas que estavam em necessidade. Estava tendo um problema, os presbíteros não davam para pregar e ficar resolvendo esse problema, então os diáconos foram levantados para resolver os problemas, vamos dizer, naturais, físicos, administrativos fisicamente, para que tudo possa funcionar bem. E observe que isso é de Deus, porque às vezes as pessoas olham para o servo e acham que é apenas alguém com a mão de obra barata, né? Que eu já ouvi isso, a expressão de alguns irmãos. Mas isso é não compreender o aspecto desse ofício na igreja que o próprio Deus estabeleceu. E diante de Deus isso há recompensa. Há de fato um chamado para isso, um exercício, uma recompensa para aqueles que decidiram servir, porque isso faz parte do caráter de Cristo, ser servo. Vamos ler aqui dos diáconos, eu deixei para ler só o dele, não li o dos outros, porque ele engloba o de todo mundo, só essa diferença do apto para ensinar que é preciso no presbítero. Olha o que ele diz, da mesma forma, por isso que ele diz, da mesma forma, ele diz tudo diácono, aí ele fala, da mesma forma, tudo dos presbíteros, aí ele diz, da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Então olha o que Paulo está dizendo, tem que avaliar. Não é simplesmente o irmão querer, eu quero ser. Não, você quer ser? Então você vai ser avaliado. Nós vamos avaliar a sua vida, vamos ver como é, vamos perguntar para sua esposa, né? Se você é solteiro, vamos ver como é que com seus pais, como é que tem sido seu testemunho, né? Então haverá uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função do diácono. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Das mulheres ele dá uma acrescentada aqui, não fofoque, irmã. Para você ser diaconisa, você não pode fofocar, não pode contar mentiras sobre ninguém, ok? Então vocês devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem, aqui não é poligamia, tá? É no sentido de que ele não deve ser divorciado, nós entendemos assim, que ele não deve ser divorciado, porque ele é o modelo da congregação. Não é que um divorciado não pode servir ao Senhor, não é isso, mas que casou divorciado e casado de novo, né? Porque isso é um segundo casamento, e é isso que a expressão que esposo de uma só mulher quer dizer. Então nós entendemos dessa maneira. Então por quê? Porque ele é um modelo para a congregação. Uma vez que ele é um modelo, como que ele, né, casou uma vez, divorciou, casou outra, então ele perdeu esse aspecto de modelo. Ele é um cristão salvo, pode ter recompensa, pode servir ao Senhor, mas não nessas áreas de liderança de oficiais, como presbítero e como diácono, que é o critério para os dois. Então ele deve ser esposo de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Então há recompensa também para a vida do diácono, né? E qual que é o serviço diaconal? É interessante notar que o ofício diaconal foi instituído essencialmente para preservar a unidade da igreja em Jerusalém. Então a igreja estava se dividindo, os diáconos foram levantados para preservar essa unidade. Uma vez estabelecidos os diáconos e tendo eles atuado conforme lhes convinha, os apóstolos e presbíteros ficaram livres para orar e pregar a palavra de Deus. E o resultado foi que a palavra de Deus triunfou. E é isso que nós vemos lá em Atos 6. Então o problema aconteceu, as viúvas estavam brigando com outras viúvas, porque as viúvas de fala grega não estavam recebendo, né, as suas cestas básicas, enquanto as de Jerusalém estavam recebendo, né? Então estava tendo um problema ali de entrega, os apóstolos não estavam conseguindo administrar e estava tendo então cisão na igreja, estava tendo dificuldade, problema e racha. Então eles então decidiram que todos ali os presbíteros, que eram os apóstolos, decidiram então levantar os diáconos para resolver esse problema. Eles foram levantados para servir a igreja, para resolver essa situação e a igreja continuar unida. E isso resolveu o problema. E o resultado foi que depois disso, os presbíteros, então, os apóstolos, né, e os presbíteros, dedicaram-se à oração e à palavra de Deus cresceu, espalhou ainda mais, porque eles perderam o foco de ficar preocupado com detalhes da igreja
e agora focaram no trabalho da palavra. E eu digo para os irmãos, aqui ainda nós somos pequenos, eu estou administrando tudo ainda por enquanto, até a gente definir, estabelecer quem serão os diáconos. Mas eu digo para os irmãos, tem semana que às vezes são mais corrida. A preparação do esboço, do sermão, então eu estudo muito para trazer o sermão, né, ter mergulhado muito tempo mesmo, então período aí normalmente de 3 dias, eu faço ele normalmente terça, quarta e quinta, as manhãs. Então manhã de terça, manhã de quarta, manhã de quinta, eu fico focado, às vezes não é suficiente, às vezes eu preciso complementar na sexta-feira. E no domingo de manhã eu ainda acordo para dar aquela releitura, aquela reorganização, e ao mesmo tempo eu tenho que organizar as coisas aqui no domingo, tem que correr, né, pôr água, pôr um detalhe, a portão, tira o carro para fora, né, coisa que eu mesmo tenho que fazer, tá na minha casa. Mas só para mostrar para os irmãos que às vezes eu fico naquela correria de foco na mensagem, foco na organização, e isso divide às vezes o foco. Às vezes na hora que eu vou ministrar aqui já estou cansado, né, da correria de manhã, da organização, aí a mente já não está tão clara como estaria se tivesse as coisas já organizadas por outras pessoas, né, semana de ceia, essa última ceia mesmo, contar meu pecado, eu quase esqueci de comprar a ceia, né, então tem que reservar, porque ela tem que reservar antecipada, agendar o dia de buscar, não é só ir lá e buscar. Então tem que reservar. E quando eu fui ver, já era quinta-feira. Falei, meu Deus, a ceia, né? Porque eu tava focado na palavra, aí uma coisa vai mesclando. Então se tem gente que tá ocupado, que pastor, pode deixar, eu sou o diácono responsável pela ceia. Eu fico tranquilo, porque eu não tenho que preocupar mais, ele é a função dele, ele vai resolver. Chegar no domingo, a ceia vai estar pronta, vai estar tudo organizado. Então você percebe, são essas funções que resolvem e fazem com que a palavra de Deus cresça, espalhe, avance mais, porque a palavra de Deus é ministrada com mais foco, com mais dedicação, com menos preocupação, com outros detalhes e mais focado em ensinar a palavra na oração. E é isso que nós vemos em Atos 6, depois eu quero deixar que você leia em casa também, Atos 6, do 1 ao 7. E nesse episódio aqui narrado por Lucas, há pelo menos 3 maneiras pelas quais os diáconos atuaram para preservar a unidade da igreja. Primeiro, os diáconos cuidaram de todos os membros da igreja uniformemente. Então esse é o primeiro aspecto, porque a negligência das viúvas de fala grega em detrimento das viúvas de fala hebraica estava causando divisão dentro da igreja. Lemos no versículo 1 que um grupo de cristãos estavam reclamando contra outro grupo, de uma forma particularmente perigosa, aparentemente por preconceito ou preterição cultural, né, o que poderia causar uma divisão incurável na igreja ainda em seus primeiros passos, quando os 12 agiram rapidamente para sanar o problema, levando a igreja a eleger e comissionar os diáconos. Esses servos prontamente e cuidadosamente atenderam às necessidades de todas as viúvas igualmente. O ministério diaconal, desse modo, né, solucionou o problema e preservou a unidade da igreja. Em tudo isso, obviamente, todos os necessitados foram devidamente socorridos. Segundo, os diáconos aliviaram a carga dos apóstolos, então permitindo que eles se dedicassem ao que de fato lhes cabia fazer, o ministério da palavra e da oração, verso 2 ao 4. Hoje os diáconos desempenham o mesmo papel de apoio ao ministério dos presbíteros, por isso aquela expressão lá atrás de servir à mesa do pastor, é porque eles resolvem as coisas, então o pastor pode focar na pregação e na oração. Desse modo, eles são uma grande bênção para a igreja, não apenas pelo trabalho específico que realizam, mas também por liberar os presbíteros para dedicarem tempo e energia à oração e à palavra. Então você percebe que a função do diácono ela é dupla. Primeiro, porque ele resolve o problema da igreja, então faz as coisas acontecerem. Segundo, porque eles liberam, né, os próprios presbíteros para ter mais tempo para orar e dedicar a palavra e até mesmo ter mais descanso de preocupação mental para poder estar melhor para pregar. Então eles liberam eles para isso, e quem é abençoado com isso? Eles mesmos e a igreja. Então você percebe que eles abençoam duplamente a igreja. Primeiro, por resolver o problema. Segundo, por liberar os pastores e presbíteros para ficarem mais tranquilos e poderem então ministrar melhor a igreja. Então eles fazem a coisa acontecer duplamente. Então eles é um apoio duplo, é poderosíssimo isso. E isso é tão crucial que o resultado, como nós vimos lá em Atos, é que a palavra explodiu mais ainda em Atos e mais pessoas se converteram. E além disso também, depois nós vemos uma mudança, né? Estevão mesmo, que é um dos diáconos levantado, é um cara surpreendente, o que começa a narrar em Atos a história dele depois. Ao ponto de que quando ele está sendo ali assassinado, né, por conta do evangelho e apedrejado, o céu se abre diante dele, ele consegue ver Cristo assentado no trono, aguardando, e ele tem uma visão sublime, e era um diácono da igreja, por tamanho coração daquele homem que foi ali servir ao Senhor. E terceiro, o corpo diaconal promoveu a unidade, distribuindo o trabalho entre os membros da congregação. Então, assim, quando os diáconos recrutam voluntários para o ministério necessários na igreja,
todos os membros recebem a oportunidade de participar da alegria de servir aos outros. Então o diácono ele também pode formar equipes. Então ele é o diácono, ele é o responsável, por exemplo, pelos servos, por organizar entrada, estacionamento, recepção dos irmãos. Ele pode convocar outros irmãos, colocando outros para servir, mesmo que eles não sejam diáconos. Apenas a ceia, o serviço da ceia é reservado especificamente ao diácono por conta de ser um sacramento. Então nós levamos a sério um pouco mais a questão do batismo e da ceia com relação ao sacramento. Somente os oficiais da igreja vão operar e fazer, que são os diáconos e presbíteros. Agora, nas outras funções, os diáconos começam a montar suas equipes, organizando, trazendo mais irmãos para servir e ajudar no serviço ali. Então, os irmãos podem também, com alegria, servir uns aos outros e a própria igreja, né? E algumas atribuições, então, do ministério diaconal. Agora a gente acelera aqui, irmãos. Tem muito... Desculpa. Pode olhar as horas para mim, por favor, que eu não peguei relógio, desculpa. 8h42. Tá bom, nós precisamos acelerar, mas nós vamos chegar lá, irmãos. Eu só tenho paciência que essa aula é um pouco maior. Então, algumas atribuições do ministério diaconal, né? Vamos ver elas. Então, a seguir, algumas atribuições pelas quais os diáconos e as diaconisas podem ser responsáveis na igreja local. De fato, eles podem ser responsáveis por qualquer área que não esteja relacionada ao ensino e pastoreio da igreja. Devem estar atentos às necessidades tangíveis dos membros e à estrutura da igreja, visando o bom andamento de todos os ministérios. Tais tarefas podem incluir as seguintes categorias e respectivas atribuições. Primeiro, estrutura. Os diáconos podem, ser responsáveis pela administração e manutenção da propriedade da igreja, ou, se for o caso, das propriedades da igreja. Então, isso inclui garantir que o local do culto esteja preparado, assegurar a segurança do local, supervisionar o estacionamento, operar o sistema de som, imagem, filmagem, a transmissão dos cultos, né? A Melissa hoje foi diácono aqui, apertando o botão de play para gravar, né? Além disso, podem auxiliar no bom funcionamento da presença da igreja na internet e nas redes sociais, entre outras responsabilidades. Também há a benevolência, semelhante ao que ocorreu em Atos 6, com a distribuição diária e cuidados às viúvas. Então, os diáconos podem estar envolvidos na administração de fundos ou em outras formas de assistência a necessitados, órfãos e viúvos, os irmãos em necessidade do nosso meio. Então, mês passado tivemos irmãos em necessidade, no mês retrasado também, e eu mesmo precisei acudir os irmãos com os recursos, mas um diácono pode assumir essa função. Ele é aquele que as pessoas sabem que podem procurar, porque ele é um bom administrador, ele sabe gerenciar isso de assistência social, ele gosta de cuidar dos irmãos, ele sabe verificar quem realmente precisa, então ele tem esse tato para isso, ele pode assumir essa parte também. Finanças. Embora os presbíteros devam provavelmente supervisionar os negócios financeiros da igreja, lá em Atos 11:30 foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo, pode ser mais adequado deixar os diáconos também o cuidado dos assuntos do dia a dia. Isso incluiria receber dízimos e ofertas, tesouraria e finanças, coordenação de campanhas missionárias, reformas ou construções, entre outros também. Introdução. Os diáconos podem ser responsáveis por receber e introduzir os visitantes na igreja, distribuir boletins, garantir lugar na congregação, conduzir pessoas para sentarem, atender a qualquer necessidade durante os cultos ou atividades coletivas da igreja. Então, por exemplo, pastor lá na Batista, muitas vezes aconteceu de ter visitante, eu mesmo me levantei, ele pergunta às vezes se a pessoa não se constranger ficar de pé, aí pergunta o público, de onde você veio? Ele conversa com os visitantes, assim, as pessoas respondem e tudo mais, aí fala, um diácono vai dar um abraço em você, aí o diácono vai lá, sai do lugar dele, tá sentado, abraça o irmão, recebe o irmão, pergunta o nome, tenta inseri-lo na vida da igreja, faz os convites para ele das coisas. Então essa função também diaconal, de estar sempre atento para receber aí as pessoas novas, Ordenanças. Os diáconos podem ser responsáveis por auxiliar os presbíteros no cumprimento das ordenanças bíblicas. E isso inclui acompanhar e cuidar os candidatos durante o batismo, preparar e distribuir a ceia do Senhor, ministrada por um presbítero. E a logística. Os diáconos devem estar atentos e disponíveis para ajudar de várias maneiras, permitindo que os presbíteros se dediquem ao ensino e ao pastoreio da igreja. E conflitos, os diáconos devem buscar atuar sempre para resolver ou pacificar qualquer conflito na igreja, especialmente no caso de uma possível divisão, porque foi o que aconteceu lá em Atos 6. Tinha uma possível divisão, o diácono foi lá para resolver. Então o diácono é esse que fica olhando. Tá tendo problema, um motim, o pessoal tá reclamando aqui, a situação, vamos resolver. O diácono é esse que fica atento, Então, enquanto a Bíblia atribui aos presbíteros as tarefas de ensinar e liderar a igreja, o
papel dos diáconos é mais orientado para o serviço, sem o qual, diga-se, né, com veemência, ministério algum da palavra será capaz de triunfar. Então, se não tiver gente para servir, o ministério da palavra não vai funcionar, não vai adiante, né? Porque ficar muitos anos nessa dicotomia, né? E aqui e ali, administrando, fazendo tudo, e pregando, e preparando. Por isso, muitas igrejas caem demais a qualidade de pregação, o ensino da palavra realmente bíblico, porque o pastor ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer tudo, corre tanto que ele não tem tempo para estudar, ele não tem tempo para preparar, ele não tem tempo de orar. Aí quando vai no culto é aquela coisa meio estranha, né, sem forma, é o que a gente vê em muitas igrejas. E às vezes nem sempre é pelo mau pastor, mas é pela má administração dele, de não ter esse colegiado e diáconos para ajudar, né? Então, ao lidarem com questões práticas, físicas, temporais e relacionais, os diáconos, né, liberarão os presbíteros para que se concentrem em pastorear as necessidades espirituais da congregação por meio da oração e do ministério da palavra. No entanto, embora os diáconos não sejam necessariamente os líderes espirituais da congregação, seu caráter é de extrema importância. E é por isso que devem ser examinados e mantidos de acordo com as qualificações bíblicas estabelecidas em 1 Timóteo. Afinal, cabe aos membros do ministério diaconal modelar aquilo que o nosso Senhor e Salvador fez de forma sublime, ao não vir para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém? Responsabilidades dos membros da igreja. Então, algumas implicações para os membros da igreja. Para entender, então, ele não é presbítero, não é diácono. Quais são as responsabilidades? Eleger diáconos, diaconisa, que sejam pacificadores. Né? Se os diáconos são destinados a promover unidade, né, então eles precisam ser esses pacificadores. Então, aqueles que servirão na diaconia devem ter a reputação de agir para curar fraturas dentro da igreja e não de criá-las. Eles não devem se preocupar em proteger seu próprio território, não fazer lobby ali por maior visibilidade ou competir com os presbíteros. Em vez disso, os diáconos e as diaconisas devem ser servos alegres e se deleitarem em contribuir para o bem-estar de todo o corpo. Então, por isso a igreja precisa estar atento a essas pessoas, para eleger diáconos e diaconisas que sejam pacificadores. Segundo, apoiar os diáconos e as diaconisas, oferecendo-se como voluntários para servir nos diversos ministérios. Então não é que eles não vão ter funções, eles podem servir de várias maneiras. Então eles se tornam voluntários nisso. E é desse modo que se promoverá a unidade na igreja, encorajando os diáconos a servindo como voluntários ao lado deles, ajudando-os a realizar o trabalho para o bem da igreja. E o resultado será além da unidade, o triunfo da palavra de Deus, assim como foi nos dias dos apóstolos. Lá no versículo 7, Atos 6 diz, assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. E a congregação, que é o tribunal do recurso final, ok? Vamos lá. Jesus nos ajude. Estou olhando pelo horário dos irmãos, mas essa aula realmente ela é muito longa. Eu vou passar mais por cima nos pontos aqui, mas eu deixo para os irmãos depois para você poder ler mais afinco aí, tá bom? Então, quem tem a palavra final sobre os assuntos da igreja? Os presbíteros ou os diáconos? Nenhum deles. É a Assembleia Geral da Igreja, tá bom? Então, a Assembleia Geral da Igreja são aqueles responsáveis, é o tribunal de recurso final, e nós vemos isso lá em Mateus, quando Jesus estabeleceu isso em Mateus 18, ok? Então, repetindo aquilo que já foi dito, né? Os presbíteros lideram o ministério, os diáconos viabilizam o ministério e a congregação realiza o ministério, ok? E quais são esses pontos cruciais da membresia? O que eles devem fazer? Quais responsabilidades? São a escolha dos oficiais, resolver as disputas pessoais, membresia e disciplina e a doutrina. Essa é a autoridade da igreja, da assembleia no meio da igreja. Então, primeiro, a escolha dos oficiais. Nós já lemos esses textos, depois você pode ler novamente na sua casa para deixar claro, mas basicamente é a igreja que escolhe os oficiais, os presbíteros e os diáconos. Segunda responsabilidade da igreja, as disputas pessoais. Então teve um problema entre irmãos, situação, a disputa final, tá? Então não é que toda a igreja vai ser resolvida, dois irmãos brigou, toda a igreja foi lá. Não, os próprios irmãos ofendidos, é o que diz Mateus 18, vão lá e tentam se resolver. Não se resolveram, o irmão ofendido chama uma testemunha, ou duas testemunhas para junto com ele tentar resolver. Não resolveu, apresenta para a igreja. A igreja é esse tribunal final para resolver o problema entre os irmãos, as disputas pessoais. Porque vamos ter problemas, isso é natural em toda a igreja. Onde tem gente, vai ter problema. Mas é justamente a igreja que vai ser essa resposta final. Terceiro,
membresia e disciplina. Então, em 1 Coríntios 5, nós já vemos na lição anterior, em 2 Coríntios 2, nós vemos que a igreja que disciplinou aquele irmão faltoso, tirou ele, e depois, para trazê-lo de novo, foi a igreja. Por isso, esse processo de membresia tem esse aspecto de entrevista, de ter um culto de recepção dos irmãos, porque é a igreja que aceita, a igreja que recebe os irmãos. Então, essa autoridade está sobre a igreja, tanto para a disciplina quanto também para a aproximação. Ok? Lembrando que disciplina para nós é arrependimento, não existe banco. Não arrependeu, quer viver uma vida lá de pecado, está deliberadamente do pecado, ele se mostra uma pessoa que não é cristão, a igreja o considera assim e tira de membro da igreja, ele não é membro. Ele pode participar, ele pode ser visitante aqui, mas ele então agora é excluído da membresia da igreja, nós assim não consideramos. Mas depois ele pode voltar se ele converter de verdade. Então vamos lá. E quarta, doutrina. Então a igreja é responsável pela doutrina. Ah, não é só o presbítero, pastor titular? Não. Toda a igreja, tanto em Gálatas 1, quanto 2 Timóteo 4, quanto Judas também, no versículo 3, nós vamos ver que sobre a igreja está a responsabilidade pela doutrina. Por quê? A igreja precisa estar atenta ao que os pastores estão pregando e verificando o texto bíblico. E a pregação expositiva facilita muito, porque você já está vendo o texto, está todo ali, está sendo descritivo, você está observando tudo que está sendo pregado e está ali no texto. E a igreja precisa estar atenta, porque se o pastor está desviando do evangelho, se um pastor começa a propor coisas, né, complicadas, fora, né, do que é o evangelho, do que é o cerne da Bíblia, então a igreja precisa se reunir, precisa checar com os presbíteros, repreender, vai falar, isso não está de acordo com a escritura, não. O senhor está falando um evangelho diferente aí. O senhor está dizendo agora que perde salvação, por exemplo. Né? Então, dando um exemplo aqui, o senhor está falando que para ser salvo precisa entregar o dízimo. Isso daí não está nas escrituras, não, pastor. Né? Então, para ser abençoado tem que entregar o dízimo. Então, isso daí não está de acordo com a Bíblia. Então, a igreja é responsável por preservar a doutrina. Se o pastor ou presbítero está indo fora, a igreja precisa reunir em assembleia e questionar o pastor. E isso é totalmente possível na igreja congregacional. Isso é responsabilidade da igreja, ok? Então, por isso, a igreja precisa observar esses pontos. E essas são as implicações para a unidade, né? Então, primeiro, a autoridade congregacional promove a unidade ao fazer com que a congregação como um todo assuma a responsabilidade de proteger o evangelho. Então, nós assumimos, somos responsáveis por proteger o evangelho. Se o pastor pregar fora, a gente reúne, ele não pode entender tantas vezes quanto ele, mas nós juntos aqui conseguimos descobrir e chegar nele e falar, pastor, isso aí está meio fora. Segundo, a autoridade congregacional promove a unidade ao proteger a igreja dos erros graves, como eu disse. Porque um erro teológico aqui ali pode acontecer. Às vezes pode ter uma opinião divergente, não tem problema, em campos, em áreas que não são principais, primordiais, primárias. Então pode haver diferenças de crença, não tem problema. Mas nas primárias a gente tem que estar alinhado e tem que estar tudo de acordo com a nossa confissão de fé também, ok? Então, isso é importante a gente, né, estar sempre atentos. Então, de que modo, no próximo subtítulo lá, de que tudo isso e isso é importante para você como membro, né, particular. Então, mantenha-se vigilante e certifique-se de que esta igreja exerça, de fato, o seu governo congregacional na prática e não apenas no nome. E é esse cuidado como membros nós temos que ter. Porque, às vezes, nós vamos crescendo, as coisas vão se tornar mais fácil, porque na prática é mais fácil eu ficar tomando as decisões aqui, tocando, não tem que reunir, não tem que definir, e às vezes podemos ir seguindo caminhos que não está acontecendo, fica só no nome, na prática não está sendo congregacional. Então a igreja é responsável por nas assembleias voltar, pastor, ó, estamos saindo do prumo, vamos voltar, com humildade no coração, não é uma repreensão de fato, não é uma exortação, mas é uma constatação, isso é o ato profético, falar, estamos fugindo do padrão, vamos afinar melhor, e o pastor, eu, quanto os outros presbíteros, em humildade, falar, amém, irmãos, vamos mesmo, a coisa foi saindo do prumo, porque é natural, a gente vai acostumando, vai tomando liberdade, vai tocando do jeito que quer, é mais fácil, mais prático, às vezes, mas não é o que está nas escrituras. Então, a igreja tem essa responsabilidade de sempre retomar, ok? E o equilíbrio? A igreja tem autoridade e se submete, ok? Então, é as duas questões que nós já falamos, né? A igreja, ela tem essa autoridade, ela é a voz final, porém ela também se submete às direções, aquilo que é conduzido, aquilo que é falado. Então há um jogo de humildade de coração aqui no relacionamento entre o que a igreja faz, o que a igreja corresponde e também aquilo que os presbíteros estão fornecendo, né? Então temos que ter seriedade com relação a isso. E para nós caminharmos aqui para o finalzinho, por último ali,
a responsabilidade da igreja e eu quero falar dos dois aspectos aqui. Primeiro, você promoverá a unidade da igreja levando a sério a responsabilidade de se proteger como indivíduo e como igreja dos falsos ensinos e erros. Então, primeiro aspecto, você como membro precisa levar isso a sério. Fala, preciso me proteger dos erros, né, dos erros teológicos, dos ensinos falsos, preciso me proteger e também proteger a minha congregação. Então, eu levo a sério essa questão. Não deixo só lá, o pastor fala, tá falado, não. Então, vamos verificar, vamos ver se está de acordo mesmo. Segundo, você vai promover a unidade da igreja levando a sério a sua responsabilidade de se envolver na tomada de decisões da igreja. Isso inclui o quê? Participar das assembleias, porque tem irmão que é assim, ele diz, faz parte, gosta do congregacionalismo, mas ele não vem nas assembleias, bagunça tudo, porque tem que marcar de novo, fica bagunçando as coisas. Então seja alguém que é responsável, que leva a sério isso. Quando tem reunião da assembleia, você participa, né, de membros e votar nas várias questões que foram apresentadas. Vem com seriedade, eu preciso votar, é importante o meu voto, é importante eu estar lá, entender o que está acontecendo e participar de tudo isso. Amém? E só para finalizar, congregacionalismo na prática, último bloco, diz: uma liderança bíblica e piedosa é crucial para a edificação de uma igreja local que busca glorificar a Deus. Quando os líderes exercem autoridade de forma adequada na igreja e quando os membros se submetem a essa autoridade, né, enquanto ainda levam a sério sua própria responsabilidade, toda a igreja, por meio de um trabalho harmônico, exibe para o mundo a imagem e a sabedoria de Deus. Afinal, é por isso que estamos aqui como igreja, para tornar visível a glória do Evangelho e glorificar a Deus. Amém, amados? Então isso é o congregacionalismo na prática. É por isso que nós adotamos esse modelo de governo.